No vídeo de hoje vamos repercutir ainda alguns detalhes sobre a partida entre Atlético Mineiro e Bahia, onde o nosso tricolor de aço saiu derrotado aí pelo placar de 1-0. Vamos ver que o técnico Felipão rasgou elogios ao nosso treinador Renato Paiva, né? Vamos falar bastante sobre o que pode indicar esse tipo de elogio numa situação em que se encontra atualmente o nosso Bahia, né? Vamos falar também sobre Luciano Juba, rapaziada. Foi divulgado aí valores e tempo de contrato do jogador com o nosso Esquadrão de Aço, né? E vamos falar também sobre o setor mais deficitário do nosso time, que é justamente o ataque, né? Será que o Grupo City negligenciou a não contratação de um outro camisa 9 para essa segunda janela de transferências? Isso e muito mais no vídeo de hoje. Bora que bora! Salve, salve, meus amigos loucos pelo Esquadrão de Aço, como é que vão vocês? Tudo beleza? Sejam muito bem-vindos ao seu portal de notícias do Bora Bahia New Generation. E rapaziada, chegou até aqui, você já sabe, aquele bom e velho pedido de sempre, se inscreve no nosso canal se ainda não for inscrito, né? Ativa o bom e velho sino de notificações para não perder nenhuma novidade deste canal e senta o dedo maroto no like aí, rapaziada, para a plataforma do YouTube entender que falar de Esporte Clube Bahia é bastante interessante e divulgar o nome e a marca do nosso esquadrão para mais torcedores. Beleza, galera? Então vamos começar no vídeo de hoje aí. Primeiro agradecendo a presença de todos vocês pela nossa live pós-jogo de ontem, né? Em decorrência do Dia dos Pais aí, não fiz a live do pós-jogo assim que terminou o jogo, mas ontem a gente fez e tivemos um engajamento interessante por parte de todos vocês. E de antemão já estou aqui agradecendo, beleza, rapaziada? Então bora que bora para o que interessa, bora que bora para as notícias do dia. Vamos falar aqui sobre as aspas do treinador Felipão, né? Pós-jogo ele falou o seguinte: pelo que conhecemos de futebol, esse time do Bahia não desce. Provavelmente vai ganhar muitos jogos quando jogar em casa, principalmente. Pelas minhas ideias, estarão brigando entre oitavo e 14º lugar. O Renato está fazendo um trabalho maravilhoso. Pois é, rapaziada, por vezes a gente vê o Renato Paiva muito indignado com a nossa mídia baiana por ser questionado pelos péssimos resultados que tem à frente do nosso Esquadrão de Aço e nas suas respostas ele diz que ele é muito elogiado pela mídia nacional de modo geral e por alguns colegas de trabalho, né? E agora a gente pode observar aí o Felipão rasgando elogios aí. A gente já viu o próprio Caixinha também falando muito bem do trabalho do Renato Paiva, né? Então fica aquele questionamento dúbio, né? Ou de fato eles acreditam que o Renato Paiva está fazendo um bom trabalho à frente do nosso Esquadrão de Aço, ou isso pode ser também uma estratégia para deixar um treinador fraco sobre o comando do nosso time, né? Então, mas a gente tem que analisar também um outro lado, um outro aspecto que eu vou trazer para vocês aqui agora, um aspecto comparativo que é com relação a essa fala de Felipão também lá em 2022, quando ele ainda atuava aí pela equipe do Atlético Paranaense. Felipão falou o seguinte, ó: vai ser muito chato ganhar deles no ano que vem, vai ser horrível, se referindo aí ao Botafogo, que naquela ocasião estava figurando ali no meio da tabela, né? Terminaram o campeonato em 11º colocado, porém o Felipão já estava prevendo uma dificuldade por parte das equipes adversárias do Botafogo para com eles na seguinte temporada, no caso a temporada atual, em que de fato o Botafogo se sagrou aí primeiro colocado e disparado, né? Quase 14 pontos aí à frente do segundo colocado. Então, espero que as falas do Felipão não sejam palavras apenas para amaciar o ego do seu colega de trabalho Renato Paiva. Espero que de fato ele tenha razão mais uma vez aí, né? E que o Bahia possa figurar lá na primeira prateleira com o passar do tempo, né? Pois é, rapaziada, vamos aqui seguir o nosso giro de notícias, dessa vez agora falando da nova contratação do nosso Esquadrão de Aço, falo dele, Luciano Juba. Pois é, galera, Luciano Juba, segundo aqui a equipe do Transferências do FUT, assinará contrato com o nosso Esquadrão de Ácido válido até 2027. Pois é, galera, com opção de renovação até 2028. O meio atacante do esporte já tem pré-contrato assinado e chegará ao clube baiano em 1 de setembro. Pois é, esses detalhes a gente já sabia, né? Então vamos aqui para as novidades, né? O Yuri Santana traz aqui maiores complementos sobre
os valores de Luciano Juba, né? Deve chegar ganhando 4 vezes o seu valor atual no esporte, ou seja, deve receber aí na casa dos 240 mil. Luciano Juba, então, que está ganhando um salário aí estimado de 60 mil reais lá na equipe do esporte, vai ganhar 4 vezes mais, né? Além disso, terá aumento fixo anual no salário, além de gatilhos financeiros por desempenho. E aí ele repete que o contrato de 4 anos, podendo ser estendido por mais um ano. E a fonte aí é a Camila Souza, do Globo Esporte lá de Pernambuco. Pois é, rapaziada. Então, são cifras aí que de fato o Esporte Clube Recife não teve condições, né, de bater de frente com a atual situação do Bahia, que é uma situação financeiramente falando muito superior à do Sport, né? Então, Luciano Juba, que é o melhor jogador do Sport e é o jogador que tem os melhores números de todas as séries do Campeonato Brasileiro, né, com 20 gols e 18 assistências, né? Ele tem números melhores até que o próprio Tiquinho Soares. O Luciano Juba chega aí então ao nosso Esquadrão de Aço no dia 1º de setembro para reforçar e muito o nosso elenco, né? E eu gostaria de mostrar para vocês aqui agora falas do diretor esportivo do esporte, né? Quando ele é questionado sobre essa situação, diretor esportivo esse que negou por diversas oportunidades a ida do Luciano Juba para o nosso Esquadrão de Aço, né? Só que agora, depois do pronunciamento oficial do Cadu Santoro, eles já não tiveram mais como negar, né? Então vamos mostrar para vocês aqui um pedaço da entrevista coletiva quando ele é interpelado sobre Luciano Juba, galera, tá na tela. Como tem sido esses, vamos dizer assim, últimos dias do Juba no esporte, Jorge? Ele tem conversado muito com vocês? O Juba é muito profissional, vem treinando de forma, como sempre se dedicou em todos os momentos, né, nos jogos. Ele é extremamente profissional, ele tá normal, tá trabalhando normalmente. Normalmente, João. Não bateu nenhum arrependimento de ter aceitado o valor. Vocês acham que o que ele entregou nesse período valeu a pena mais do que se fosse receber qualquer tipo de recompensa para liberar o atleta mais cedo? Ele tem nos ajudado muito, nos ajudou, né? Imagina se ele não tivesse no jogo do Vila Nova. O que poderia ter acontecido? Né? Então, os números dizem, né, as atuações dele. Infelizmente, a gente não conseguiu. Fizemos todos os esforços para poder mantê-lo. Mas aqui não me cabe julgar se a decisão é de ficar ou de ir do próprio atleta, enfim, seu staff, família. E o que eu tenho que dizer é que ele sempre foi muito profissional, muito dedicado. Em todos os momentos que esteve aqui com o clube, se dedicou 100% ao Esporte Clube do Recife, de uma forma extremamente profissional. Então a gente manteve até o final, estamos mantendo até o final, e ele poder nos ajudar até quando ele estiver com a gente. E rapaziada, para fechar o nosso vídeo de hoje, gostaria de fazer uma análise crítica aqui, juntamente com vocês, sobre a atual situação do nosso Esquadrão de Aço, né? Trago aqui para a tela a tabela atualizada de classificação, né? Onde apenas a equipe do Atlético Paranaense e o Cuiabá não jogaram, porém todas as outras equipes já realizaram os seus jogos, né? Cuiabá e Atlético Paranaense jogam hoje, mas essas duas equipes não interferem, pelo menos nesse exato momento, em nada na situação do nosso Esquadrão de Aço, né? Nosso Bahia, a gente pode perceber que se encontra aqui na 16ª colocação, com 18 pontos em 19 jogos efetuados, né? Então a gente tem mais jogos, tem mais partidas do que pontos conquistados dentro do campeonato, né? E atrás do Bahia tem aqui o Santos com a mesma quantidade de pontos, né? Coritiba com 14, Vasco 13 e América Mineiro com 10, né? O Vasco que jogou ontem contra a equipe do Red Bull Bragantino empatou fora de casa pelo placar de 1-1, né? Pois é, rapaziada, então eu gostaria de fazer uma analogia aqui com o final do primeiro turno desse ano de 2023 com o final do primeiro turno do último ano em que o Esquadrão de Aço participou da competição, que foi lá no ano de 2021, né? Terminado o primeiro turno de 2021 do Campeonato Brasileiro, o Bahia terminou na mesma posição, porém com 21 pontos, ou seja, 3 pontos a mais do que a nossa situação atual. Lembrando que em 2021 o nosso Esquadrão de Aço foi rebaixado para a Série B. Então, né, é importante que o Renato Paiva e o corpo diretivo do Bahia se atentem para isso e busquem sanar
as deficiências do nosso time atual para poder sair dessa situação. E no meu ponto de vista, a maior deficiência do nosso elenco está situada ali no ataque, né? A gente vai escutar agora um trecho da fala de Renato Paiva da entrevista coletiva, onde ele consegue pontuar isso, e ele fala isso por várias vezes dentro dessa mesma entrevista coletiva e de outras também, né? Onde ele sinaliza que a equipe do Esquadrão de Aço consegue criar, mas não consegue finalizar, dando aí a entender indiretamente que o problema está no ataque, e talvez essa seja uma indireta também para o Grupo City, dizendo que necessitamos contratação para esse setor, beleza, rapaziada? Então vou mostrar para vocês aqui, tá na tela. Primeiramente dessa questão do primeiro turno, para depois a gente falar do jogo em si. Boa tarde. O primeiro turno será para avaliarmos depois. Eu quero é falar do jogo. Falar do jogo, acho que nós é uma história que já se repete, muito insatisfeitos com o resultado em relação àquilo que fizemos. Já estive a analisar os números. Somos superiores em todos os números, menos nos golos. Outra vez, Botafogo, Internacional, derrotas que de facto definem e são definidas por detalhes. Acho que a equipa fez aqui um jogo de grande qualidade num campo muito difícil, contra um adversário muito difícil que está na Libertadores. E pronto, 30 minutos brilhantes da nossa parte, onde podíamos ter feito golos. Nós temos 15 finalizações, 7 no golo e não temos golo. Pois é, rapaziada, então tá aí falas do nosso comandante, o Renato Paiva, né? Dando aquela boa e velha indireta aí ao Grupo City, que a gente de fato precisa de um centroavante, um 9 de qualidade. A gente vai dar uma olhada aqui agora para finalizar o vídeo nos números de Everaldo, segundo aqui a equipe do GE, com 3 gols pelo Bahia na Série A. Everaldo precisa de 114 minutos para acertar uma finalização, né? O atacante do Tricolor finalizou 2 vezes na derrota para o Atlético Mineiro, uma no alvo, e possui média de 0,5 acertos por jogo. Situação bastante delicada e bastante precária para se tratando aí de um atacante, né, galera? Eles completam aqui o seguinte, um camisa 9 precisar de mais de um jogo para acertar uma finalização é algo estranho, pois trata-se do homem-gol da equipe. Mas esta é a realidade de Everaldo pelo Bahia no Campeonato Brasileiro. O centroavante tem 3 gols no total e precisa de 114 minutos para acertar o alvo, ou seja, um jogo e mais 24 minutos. Se esses números aqui não forem suficientemente alarmantes para o Grupo City entender que o Bahia ainda precisa de um centroavante para o decorrer da nossa caminhada aí do segundo turno do Campeonato Brasileiro, eu não sei o que mais eles precisam ver para entender essa situação periclitante que o nosso Bahia se encontra agora, né? Então, assim, todas as equipes que estão na prateleira superior do campeonato têm bons atacantes, têm jogadores importantes e decisivos. Então, com o Bahia não seria diferente. Eles já fortaleceram outros setores do nosso time, porém ainda deixam a desejar num dos setores mais importantes do futebol do modo geral, que é o ataque, né? Não existe futebol sem gol, né? Então a gente precisa ter um jogador ali que, quando for municiado, ele consiga converter as chances criadas em gol. Beleza, rapaziada? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, sobretudo ficado bastante bem informados. Cheguem aqui nos comentários para deixar a sua opinião, falar sobre o atual momento do nosso Esquadrão de Aço. Senta o dedo maroto no like se vocês gostaram do conteúdo e também ativa o sininho de notificações para não perderem nenhuma novidade aqui deste canal. Beleza, rapaziada? Eu me despeço de vocês por aqui. Tamo junto e misturados. A gente se vê numa próxima oportunidade. Valeu e fui!